Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui num curso autoinstrucional de psicanálise lacaniana para adentrarmos em mais algumas elucidações quanto ao seminário 1 de Lacan. Seminário sobre o qual eu venho falando aqui no curso, né? E eu venho falando aí da porta de entrada desse seminário, que traz uma questão elucidativa por parte de Lacan no que diz respeito à cientificidade da psicanálise, que é tão cobrada e que é tão elencada e que é tão posta, né, como uma premissa que acaba descredibilizando a psicanálise, né, por não se tê-la de modo acentuado. E aí ele vem trazer uma exploração em cima disso, né, para que de fato haja para que de fato isso possa ser destrinchado a fim de que se tenha uma compreensão ao porquê da não cientificidade da psicanálise que é tão cobrada, né? Lacan ele vem trazer na sua porta de entrada do seminário 1 questões importantes referentes à interpretação dos sonhos, que há de ser a obra que vai aí marcar, cronologicamente falando, a caminhada da psicanálise de modo propriamente dito, já que temos escritos aí pré-psicanalíticos, né, mas que com a interpretação dos sonhos, de fato, temos o marco inicial da psicanálise propriamente dita. E aí Lacan ele vem trazer esta obra e vem destacar a importância dessa obra, né, para a psicanálise. Com ela, há uma reintrodução do sentido, há uma reintrodução do significado na compreensão psicológica. Tá? E com isso, gente, eu trago para vocês, de fato, o marco inicial do seminário 1. Já falei sobre isso, né, de modo mais meticuloso na aula anterior. Mas, dando uma vazão mais significativa ainda, né, trazendo uma contextualização mais significativa ainda, Lacan ele fala que não basta fazer história do pensamento no que diz respeito à dimensão psicanalítica. Com isso, o que é que ele sugere? Ele está sugerindo que não é suficiente apenas examinar a história do pensamento psicanalítico de modo cronológico, de maneira cronológica. Ele argumenta, inclusive com a obra Interpretação dos Sonhos, que há uma necessidade de uma essência diferente. Com esta obra, ele traz uma densidade psicológica que há de ser mais concreta, né, e que fora introduzida a partir, de fato, do estudo e da compreensão e da elaboração da interpretação dos sonhos. Então, Lacan ele menciona muito a questão do sentido nesse momento, nessa porta de entrada do seminário 1. Ele menciona muito a questão do sentido, e com isso ele está fazendo referência ao significado que vem implícito mesmo, a questão dos elementos psíquicos. E Freud vai abordar muito isso na obra A Interpretação dos Sonhos. Nesta obra, Freud propõe que os sonhos tenham significado. Os sonhos têm um significado simbólico. Os sonhos têm um significado que pode ser interpretado, né? E com isso, as premissas, os aspectos inconscientes da mente
podem ser acessados. E isso vai contrastar, obviamente, com uma abordagem mais científica, com uma abordagem mais objetiva. Que no caso, se tem, claro, um domínio de modo mais significativo e, sobretudo, no tempo ali de Freud. Freud vem de uma medicina, inclusive, muito carrasca, muito objetiva, muito científica, objetivamente falando. Não é desconsiderando o pensamento científico e não é desconsiderando a necessidade da cientificidade, mas é também argumentando e trazendo à tona que nem sempre dá para se usar uma cientificidade quando, de fato, adentramos no âmbito mais profundo da mente humana. Então, Lacan ele vai destacar que Freud trouxe uma dimensão mais profunda, uma dimensão de fato mais subjetiva para a compreensão do aparelho psíquico, reintroduzindo mesmo o sentido na psicanálise e algo que vai transcender uma simples análise histórica, uma simples análise científica do pensamento. Lacan ele vai sugerir que, do ponto de vista científico, Freud ele até tentou voltar nisto algumas vezes, mas ele fora, antes de tudo, percebido como o cara que tem ali naquele momento um pensamento arcaico, porque de fato ele vai se voltar para uma premissa mais primitiva quando ele traz a questão da possibilidade de se ler alguma coisa nos sonhos. Então, a partir daí, vai acontecer uma referência a Freud por parte ali do âmbito cientificista, de que ele tem um pensamento arcaico, de que ele tem um pensamento primitivo, porque ele está ali adentrando numa questão mais subjetiva e menos objetiva, quando ele traz questões relacionadas à interpretação dos fenômenos mentais, usando os sonhos para isso. Né? Mas Lacan vai trazer que em alguns momentos Freud vai sucumbir, em alguns momentos ele vai se voltar para uma tentativa de uma explicação mais causal. Né? E isso pode, de fato, se referir ao desejo de Freud de fundamentar a psicanálise em princípios científicos, já que, inclusive, ele era médico, ele era neurologista, ele estava ali no âmbito de uma medicina muito carrasca, como eu falei para vocês, né? Ele era muito cobrado quanto a isso. Então, vamos lá, vamos tentar aqui explicar os fenômenos psíquicos por meio de causas psicológicas, algo mais objetivo, algo mais causal, né? Mas o que é que acontece? A interpretação dos sonhos já vem de fato imerso no sentido. Esta obra ela vem imersa no sentido. E quando se fala no sentido, estamos aí fazendo referência a uma dimensão simbólica, a uma dimensão subjetiva dos conteúdos dos sonhos. Com isso, Freud, de fato, adentra num caminho sem volta. Não tinha mais como voltar para aquela cientificidade tão carrasca de sua época. Então, a interpretação dos sonhos
não é apenas uma análise causal. É uma exploração do significado implícito. É uma exploração do significado que está implícito ali nas relações simbólicas. Então, Lacan ele vem argumentar que a verdadeira questão reside, de fato, na subjetividade do sujeito. Nas suas relações com o meio, nas suas relações com os outros, nas suas relações com a própria vida. Então, com isso, ele destaca, de fato, a importância de considerar a experiência subjetiva, as relações interpessoais na compreensão psicanalítica. E isso, claro, não é abarcado pelas premissas científicas, que requer e que sugere e que, de fato, exige uma objetividade. Então, gente, em passagens iniciais do seminário 1, Lacan ele fala sobre essa necessidade de fato, reintroduzir o registro do sentido. Ele destaca de fato, ele indica de fato a importância de incluir a dimensão subjetiva, a dimensão simbólica na análise psicanalítica. E quando se fala de fato, né, desse registro do sentido, né, quando se fala do sentido, quando se fala do resgate do sentido, fala-se de uma precisão no que diz respeito a trazer de volta e integrar de fato o sentido no seu nível apropriado, quando a questão é o inconsciente. Então, Lacan ele está argumentando a favor de uma prática psicanalítica que, de fato, não apenas considere causas e explicações objetivas, mas também reconheça, mas também venha explorar a subjetividade, os significados simbólicos na experiência psíquica, porque foi isso que Freud deixou. Apesar, como eu falei, de em alguns momentos ele ter sucumbido e ter se inclinado para uma tentativa de explicações causais e científicas e por aí vai, né? Mas o fato é que não dá para explorar o inconsciente com base em causas e explicações objetivas. É preciso, de fato, reconhecer, é preciso, de fato, explorar a subjetividade, explorar os significados simbólicos na experiência psíquica. E ele enfatiza isto, né, dando, de fato, importância à reintegração do registro do sentido para uma compreensão que venha a ser mais completa no que diz respeito ao sujeito. No que diz respeito ao sujeito, quanto ao seu ser e estar no mundo e quanto a como, de fato, ele se relaciona com este mundo. Bom, é isto, gente. Eis aí mais uma aula para o curso de psicanálise lacaniana, tá bom? Agradeço a vocês mais uma vez a atenção de vocês. Quero dizer que se ficou alguma dúvida no que diz respeito a esta aula, você pode vir aqui no comentário, na descrição abaixo do vídeo aqui na plataforma. Você vai encontrar aí o e-mail para dúvidas e você pode mandar a tua dúvida e eu vou transformar a tua dúvida em uma aula aqui para o curso, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.